Olá, queridos estudantes do primeiro ano, ensino médio da mediação tecnológica do estado de Rondônia. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Isso mesmo. E essa aula é para quem não conseguiu acompanhar o conhecimento, né, Luciano, das duas unidades, ou de uma, quer dizer, da unidade 2. Quem não conseguiu assimilar, né, alguns conteúdos, não se preocupe não, porque estamos aqui para rever alguns contextos e fazer essa avaliação para vocês recuperar, né? Exatamente. Essa é a nossa aula de recuperação, unidade 2. Eu sou o professor Hélio. E eu sou o professor Luciano e juntos vamos rever aqui alguns pontos trabalhados lá na unidade 2. Vamos lá então? Olha lá. Ó, nessa unidade, gente, de recuperação, ó, a 2, iremos ver, ó, filosofia clássica, os sofistas versus Sócrates. Também, filosofia clássica, Platão e Aristóteles. Além disso, ó, teremos filosofia medieval, que é sobre a patrística. E também acrescentando a filosofia árabe. Dentro da filosofia clássica, os sofistas versus Sócrates foi trabalhado lá na aula 14. Nós vimos o seguinte: os sofistas e a arte da retórica, o discurso, o desenvolvimento da democracia em Atenas e a prática das discussões públicas levaram ao surgimento dos filósofos sofistas por causa do debate. Diante disso, os sofistas, eles eram professores viajantes que vendiam seus ensinamentos filosóficos como o da arte de argumentar, a retórica, para convencer os seus ouvintes, as pessoas. E também, ó, vamos aprender o que é sofista. Deriva do vocábulo grego sophos, que significa sábio, ou especialista em retórica, que na antiga Grécia se dedicava ao ensino das palavras. Ó. O que é retórica? Está aqui. É uma palavra com origem do termo grego, retórica, que significa a arte de falar bem, de comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção ao próximo, né? E os principais pensadores sofistas, um deles foi Protágoras, da escola sofística, onde sua principal ideia, aquela central do seu pensamento, o homem é a medida de todas as coisas. Segundo ele, o homem, a verdade, ela é particular, não existe uma verdade universal, mas sim particular. E além disso, ele defendia que em todas as discussões, todas as questões, existem dois lados, um lado fraco e o outro forte. E isso vai depender muito da argumentação. O bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa, né, sobre qualquer coisa. Górgias, olha aí, gente. É da escola sofística também. O principal interesse dele é a retórica, né, e a dialética. As ideias dele, a verdade não existe. Qualquer coisa é impossível de aprender, é falso porque é ilusório. Todo conhecimento é pela experiência e também os sentidos, que varia de pessoa para pessoa, tá? O conceito de virtude, o significado. Basicamente, é a qualidade de quem aspira e faz o que é considerado correto e desejável. Virtude, ela é uma excelência. Agir de forma virtuosa é uma excelência. E para os romanos antigos, existem dois tipos de virtudes. Virtudes pessoais, que diz sentido ao respeito, ao humor, à dignidade, à saúde, ao trabalho. E as virtudes públicas, igualdade, justiça, riqueza, paz, fertilidade e etc. Agora vamos ver um pouquinho de Sócrates e sua dialética, né? Em termos gerais, a dialética de Sócrates é o debate e a oposição de ideias. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. Quem sabe o que é correto, age corretamente. Há uma frase dele: a pessoa mais sábia é aquela que sabe que não sabe. Vamos recuperar agora? Questão 1. Os sofistas, mestres da retórica e da oratória, opunham-se aos pressupostos de que as leis
e os costumes sociais eram de caráter divino e universal. Além disso, o termo sofista deriva do vocábulo grego sophos, sábio, que na antiga Grécia se dedicava ao ensino do sentido das palavras. Aqui a pergunta: os sofistas eram considerados sábios e especialistas em retórica, gente. Tá aqui, ó, esta. Aula 15.1. Vamos ver então a filosofia clássica em Platão e Aristóteles. Platão, como foi trabalhado durante a aula, ele nasceu em Atenas, seu nome era Aristóteles e ele foi discípulo de Sócrates. Ele apresenta o dualismo platônico. Em sua doutrina, que é chamada teoria das ideias, ele procurou resolver esse impasse propondo uma ontologia dualista. Impasse presente lá no pensamento de Heráclito e Parmênides, que eram duas teorias contrárias, onde para Platão existem duas realidades diametralmente opostas. Uma que é o mundo sensível, que corresponde à matéria e à mudança que acontece no mundo, que nada mais é do que o mundo apresentado por Heráclito, o conhecimento apresentado por ele. E o mundo inteligível, que corresponde às ideias, que são sempre a mesma coisa para o intelecto, que no caso aqui temos o pensamento de Parmênides. Vimos também sobre o Platão falou do demiurgo e o mundo. Tudo que foi gerado deve ter um princípio gerador, uma causa. Processo do conhecimento. Conhecer a verdade, passagem progressiva do mundo sensível, das sombras, né, das aparências, para o mundo das ideias, das essências, dos seres verdadeiros, né? E o método proposto para atingir esse conhecimento autêntico, né, episteme, é a dialética. Aí também criou a questão da alegoria da caverna, né, que deu conflitos, né, para apresentar algumas ideias do filósofo sair, né, do pensamento das sombras para o mundo real. Esse está presente no livro 7º, né, da República. Fala um pouco sobre político e epistemológico, né, o conhecimento. Aristóteles, por sua vez, ele foi aluno de Platão, estudou na Academia de Platão, tempo depois foi professor de Alexandre, fundou o Liceu e Aristóteles veio a rejeitar a teoria do seu mestre Platão. Da sensação ao conceito, ele analisa a observação da realidade por nossos sentidos, leva-nos à constatação da existência real de inúmeros seres individuais concretos e imutáveis. Vale lembrar que Aristóteles ele desenvolve seu pensamento baseado nas ciências naturais, da qual ele desenvolve também um método indutivo, trabalhando as ciências naturais. A indução, que é uma operação mental que vai do particular ao geral, é proposta por ele como um método indutivo que leva o ser humano a poder atingir conclusões científicas de âmbito universal, partindo de um princípio. Aí, sobre a questão da matéria e forma, a matéria é o princípio indeterminado dos seres, mas que é determinável pela forma. Forma, o princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. A questão do cordão, né, Luciano? Isso. O ouro e a forma, né? O ouro, que é a matéria, né? E o cordão é a forma. Ato e potência. Ato, a manifestação atual do ser, aquilo que já é. E potência é aquele que ainda não é, mas que pode vir a ser. Na minha opinião, nós somos, né, ato em potência, seres humanos, tá? Porque nós somos sempre em transformação, inclusive nos pensamentos. Substância é acidente. Substância é o atributo estrutural essencial do ser. Aquilo que intimamente o ser é. Acidente é atributo circunstancial e não essencial do ser. Aquilo que ocorre no ser, mas que não é necessariamente para definir a natureza própria do ser. Por exemplo, um acidente de moto, quebrou a perna, né? Por acidente, ele ficou sem a perna, né? Agora é hora de recuperar. Questão 2. Para Aristóteles, a ciência deriva
deveria partir da realidade sensorial. Olha só, a ciência, uma realidade sensorial, no caso, o empirismo, para buscar nela as estruturas essenciais de cada ser. Em outras palavras, a partir da existência do ser individual, devemos atingir sua essência, seguindo um processo de conhecimento que caminharia do individual específico para o universal e genérico. Diante disso, qual é o método utilizado por Aristóteles que parte do particular para se atingir o universal? O método indutivo, que foi trabalhado durante a nossa aula e agora na revisão. A aula 19, vamos falar sobre a patrística, né? Filosofia medieval, que é especificamente a patrística. Filosofia medieval e suas características. Por volta lá do século II, depois de Cristo, o cristianismo começou a se expressar em contraposição aqui à cultura greco-romana, que estava vigente, né, e dominava. Daí o cristianismo surgiu no interior do Império Romano, a partir do ano primeiro dessa era, com os seguidores dos ensinamentos de Cristo. O desenvolvimento inicial do cristianismo ocorreu com a edificação da Igreja Católica. Boa parte da doutrina cristã integra elementos de diversas correntes do pensamento grego. E a principal das fontes utilizada pelo cristianismo era o quê? A revelação divina, presente em quê? Na Bíblia, né? Sagrada Escritura. A fé versus razão. O cristianismo, ele baseia-se na fé, na crença irrestrita às verdades reveladas por Deus a alguns intermediários. A fé em si mesma seria a fonte mais elevada das verdades reveladas, especialmente aquelas consideradas essenciais ao ser humano e que dizem respeito à sua salvação. Toda investigação filosófica ou científica, ela não poderia contrariar as verdades estabelecidas pela fé católica. Diante disso, os filósofos, os cientistas, eles não precisavam mais se dedicar à busca da verdade, porque a verdade se encontrava em Deus. Restava-lhes apenas demonstrar racionalmente as verdades da fé. E a patrística em si é a filosofia cristã dos primeiros séculos, elaborada pelos padres da igreja, é denominada patrística, tá? Essa filosofia tinha uma preocupação apologética, defesa do cristianismo contra o quê? Os ataques dos chamados pagãos e as heresias. A patrística pode ser dividida em dois momentos, tá? Do século II ao IV, com os primeiros padres da igreja, e o segundo momento dos séculos IV ao V. Temos o auge dela, né? E os principais filósofos da patrística são São Justino, que para ele o cristianismo é a verdadeira filosofia, Clemente de Alexandria, também temos Orígenes, onde ele aceitava como verdadeiro somente os 4 evangelhos e sustentava a necessidade do batismo, e os 3 capadócios, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia. Também temos Agostinho de Hipona e Boécio. Vamos recuperar? É hora. Vamos lá. Alguma dúvida? Vamos lá. Questão 3. Os textos bíblicos contêm os fundamentos do cristianismo. A partir do século II, contudo, os teólogos cristãos resolveram adaptar a nova fé aos textos dos próprios filósofos pagãos. Os religiosos que se propuseram a elaborar a doutrina foram chamados de padres da igreja, derivando daí a expressão patrística. No esforço de converter os pagãos, de combater as heresias, justificar a fé, os primeiros padres da igreja escreveram obras de apologética. Inicialmente, a filosofia cristã tinha uma preocupação apologética, que
preocupação era essa? Preocupação de defesa, né? Vamos ver. A defesa do cristianismo contra os ataques dos chamados pagãos e a defesa contra as heresias. Vamos então nesse momento para a aula 21, a filosofia árabe. A herança grega no ocidente cristão. Com a queda do Império Romano no ocidente e a implantação do modo de produção feudal, a cultura greco-romana ela quase desapareceu. E com isso, a herança cultural grega ela foi preservada nos mosteiros pelos monges, que naquela época eram os únicos letrados. À medida em que as obras de Platão e Aristóteles eram traduzidas, preservava-se a concepção de ciência greco-latina. E o saber, ele subordinava-se a critérios religiosos. E diversos teólogos, eles adaptaram o pensamento antigo à fé cristã. E com isso, a ciência medieval, ela pouco aproveitou da herança helenística de Alexandria e das pesquisas dos árabes. A contribuição dos árabes, né, para a filosofia. O renascimento cultural árabe iniciou no século VIII, depois de Cristo, em Bagdá. O movimento intensificou-se no século seguinte, com a criação da Casa da Sabedoria, centro de estudos que agregou um corpo de sábios e tradutores de obras científicas vindas da China, da Índia, Alexandria e Grécia clássica. Traduziram as obras de Platão, Aristóteles e Plotino, criaram observatórios astronômicos e intensificaram estudos de óptica, geografia, geologia e meteorologia, além de aperfeiçoarem a astronomia, medicina e alquimia. Avicena. Ele foi leitor de Aristóteles, mas também incorporou teorias neoplatônicas em suas obras. Para ele, o universo está dividido em três partes: o mundo terrestre, feito por objetos materiais, o mundo celeste, alcançado pela inteligência, e Deus, que no caso é a pura essência. A filosofia de Avicena é uma tentativa de construir um sistema coerente e abrangente que esteja de acordo com as exigências religiosas da cultura muçulmana. E a universalidade das nossas ideias é o resultado da atividade da própria mente humana. Averroes, né, outro pensador árabe. Averroes conservou a mente aberta na discussão dos embates entre fé e razão. Ele tentou separar fé e razão, para que esta tivesse autonomia. Formulou a tese de que existiriam duas espécies de verdade. Uma religiosa, né, Deus criou o mundo do nada, e outra filosófica, o mundo é coeterno com Deus. A cultura árabe exerceu indiscutível influência no desenvolvimento da ciência, inclusive no Ocidente entre os séculos 8 e 12. Vamos então para o momento hora de recuperar. O renascimento cultural árabe iniciou-se no século VIII. O movimento ele intensificou-se no século seguinte com a criação da Casa da Sabedoria, centro de estudos que agregou um corpo de sábios e tradutores de obras científicas vindas da China, Índia, Alexandria e Grécia clássica. Eles criaram observatórios astronômicos e intensificaram os estudos de óptica, geografia, geologia e meteorologia. Em relação à filosofia grega clássica, quais foram os filósofos que tiveram suas obras traduzidas pelos filósofos árabes? Então temos aqui Platão, Aristóteles e Plotino. Foram eles que tiveram suas obras traduzidas para o pensamento árabe. Então aí está, né, os conteúdos que estudamos e vocês vão fazer agora recuperar. Isso. Pessoal, esperamos que vocês tenham uma ótima recuperação para aqueles que ficarem. E olha só, se Deus quiser, a gente se encontra no segundo ano, né? É verdade, vamos esperar. A porta está aberta, é só pegar a chave. A chave é o conhecimento. Isso mesmo. Adquirido, de cada disciplina.
Então também a gente aguarda a atividade extra-classe, né? Isso Quem tiver mesmo. pode enviar pra gente para fazer uma análise, tá? A gente já explicou como fazer, etc. Então, boa avaliação de recuperação. Boa avaliação e até a próxima, pessoal.